o barco ficará para trás. Pois sua palavra, Pois sua palavra sustenta os meus pés no mar. A voz que me chama a andar é a mesma que acalma o mar. Aleluia! Boa noite, queridos. Quem está feliz? Quem está pronto para cumprir o propósito do Senhor essa noite? Aleluia! Você pode se sentar. É muito bom estar aqui com vocês. Eu me chamo Aguinaldo Neto. Eu sou dessa igreja. Há muitos anos atrás, quando eu era pequeno, meu pai já foi pastor auxiliar, líder de jovens. Então eu nasci e cresci aqui. Tem algumas pessoas que eu lembro quando eu era pequeno, alguns me pegaram no colo, outras chegaram agora. Mas é muito bom, gente. É muito bom estar aqui com vocês, podendo compartilhar um pouco daquilo que Deus tem no nosso coração. E eu tenho certeza que será uma noite de transformação. Amém? Eu fiz questão da gente subir junto, mas quem vai ministrar mais é ela. Agora. Então, fiquem com o coração aberto para receber aquilo que Deus tem. Amém? Boa noite, queridos. A paz, tudo bem? Que honra estar aqui num dia tão especial. Foi uma honra enorme. Muito obrigada pelo convite. Vamos orar? Eu sei que a gente já orou bastante, mas nunca é demais, né? Amém. Pai, muito obrigada, Senhor. Obrigado por essa casa. Obrigado pelos seus filhos com corações disponíveis para te servir, Senhor. Oh, Pai, eu oro por um despertar no nosso coração, que o Teu Espírito possa colocar lenha, Senhor, e trazer mais fogo. Fogo, Pai, fogo do Seu amor, para que os nossos olhos sejam abertos, escancarados para o próximo, Senhor. Não só o próximo da outra nação, mas o próximo que passa na calçada pedindo uma esmola, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro para que o Teu Espírito Santo flua nesse lugar de forma livre para tratar o que preciso for no coração de cada um de nós, Senhor. O nosso desejo, Pai, é ter um coração assim como o Seu. Que aonde nós formos e aonde nós pisarmos possa ser você em nosso lugar. Em nome de Jesus. Amém. Gente, hoje é o Verbo da Vida de Missões. Cara, que dia especial, né? Que presente ter a nossa vida transformada por um casal de missionários que vieram do interior dos Estados Unidos. Às vezes a gente fica pensando, mas eu nem falo bem. Mas eu nem sou tão articulado assim. Não é isso que Deus quer da gente, não. Sabe? Deus deseja um coração disponível. E Ele deu essa incumbência de alcançar as pessoas, de ministrar a salvação para nós, para a igreja. Não é muita confiança? Pensa. Ele não só escolheu nos amar diante a todas as nossas limitações, mas Ele nos deu o principal. Nós temos o Espírito Santo e o papel de apresentar Jesus e a salvação para as pessoas aqui na Terra. E a gente pode pensar, não, mas muita gente já ouviu falar de Jesus. Nem é tanta gente assim, né? Mas hoje, 42% da população mundial nunca ouviram falar de Jesus. Isso são 3,4 bilhões de pessoas. São muitas pessoas. São muitas pessoas em lugares que eu acredito que talvez os nossos pés nunca vão chegar lá. Mas o nosso joelho. O nosso joelho chega, querido. Essa é a notícia boa. Amém. Eu sei que os meus pés não vão correr por todas as nações, por mais que eu deseje fazer isso com todo o meu coração. Mas eu sei que o meu joelho no chão, ele vai a lugares que talvez ninguém nunca consiga chegar. Sabe, a gente tem relatos de pessoas que têm sonhos, que veem anjos. Eu tive
a honra de conhecer uma missionária, que ela tem 82 anos. Eu não posso falar o nome dela porque ela é de um país de acesso criativo. Ela foi dar aula na escola de missões e teve um tempo com a gente lá, em Campina, e ela já pregou em 192 nações. Isso são todos os países, sabe? E ela falou o seguinte, que uma vez ela foi para um lugar, no Nepal, uma tribo de uma montanha, e ela andou muitas horas de barco, muitas horas de avião, muitas horas de ônibus, em cima de um caminhão que carregava cervejas. E quando ela pegou essa carona no caminhão, para chegar num ponto que eles iam ter que fazer uma trilha de 6 horas, na floresta, que ela falou que se sentiu Indiana Jones, que a pessoa ia abrir no mato com facão, assim, ó, para eles chegarem lá. Ela falou, rapaz, como que é um lugar tão distante? Tem cerveja, tem Coca-Cola e não tem a palavra de Deus. A gente está fazendo alguma coisa errada. Como que empreendedores multinacionais têm mais disposição do que a igreja de Cristo? Rapaz, não é aceitável, não é? Nós temos muito mais. Eu digo que nós temos muito mais capacidade pelo Espírito para alcançar pessoas e lugares do que recursos financeiros. E isso nós temos também, porque o nosso Pai nos suprirá com todas as suas riquezas em glória. Então, o dinheiro nunca foi e nunca vai ser o problema para nada. Amém? E ela disse que chegou lá, nessa mata já, e ela pensando, meu Deus, não é possível. E ela falando que pensamentos vinham, o que eu estou fazendo aqui? Que loucura. Não é possível que tem alguém que está lá. E ela falando sobre como o diabo perturba os nossos pensamentos. E que, às vezes, você precisa falar em voz alta. Calha a boca, em nome de Jesus. Para você escutar a voz que realmente importa. E ela falou que quando ela fez isso, ela deu um grito e as pessoas estavam com ela, olhou tipo doida. Tudo bem, gente, parecer maluco de vez em quando, faz parte. Né? Não precisa, tá? Ok. E ela disse que ela começou a ouvir a voz de Deus. E Deus falou com ela, fulana, se tivesse uma pessoa, você iria lá? Aí ela pensou, não, só uma? Só uma? Isso tudo para uma pessoa? Aí ela ficou meio assim, incomodada. Ela falou assim, não, eu iria. E ela se lembrou da passagem, né, que o pastor volta por causa de uma ovelha perdida. Ela falou, não, Senhor, eu iria. Eu iria por uma pessoa. Terminaram a trilha, 6 horas de trilha em mata fechada. Aí ela falou que chegou num vale, onde eles tinham as plantações, e começaram a descer pessoas com tochas, porque já estava escuro, das montanhas, que eram povos que viviam nas montanhas. Né? E desceram cerca de 300 pessoas para ouvir a palavra. E ela falou que antes dela começar a falar, uma senhora, que já era corcunda, de tanto fazer um manejo da horta, né, dos vegetais ali, bem de idade, falou para ela, graças a Deus que você chegou. Eu tive um sonho. Eu sabia que era Ele. Eu conheço o verdadeiro Deus. Mas ninguém aqui acreditou em mim. Eles achavam que eu estava maluca. E há 12 anos, eu oro para alguém vir aqui, falar desse Deus que eu conheci em sonho para o meu povo. Queridos, uma pessoa não deveria orar 12 anos para receber essa palavra, não. Onde está o nosso coração? Onde está o nosso olhar? O que é o propósito da nossa vida de verdade? Sabe? E vou finalizar essa história. 10 anos depois que ela foi, um adolescente que ouviu a palavra, fez uma escola bíblica dela. E hoje, eles têm 13 igrejas nessas montanhas. Você pode se alegrar? Rapaz, às vezes a gente ouve essas histórias e parece que é lenda. Mas é real, querido. É real. Existem pessoas lá fora morrendo, sofrendo pelaquilo que a gente desfruta todos os dias. E às vezes a gente nem se dá conta de quanto isso é precioso.
Sabe? Onde está a nossa prioridade? O nosso propósito? Hoje a gente fala muito de bem-estar, de uma rotina maravilhosa. A gente acorda às 5 da manhã, faz exercício físico, seu devocional. Você é bem-sucedido no seu trabalho, você é próspero, com saúde. Que coisa maravilhosa! Mas o seu objetivo é qual? Qual é o propósito? Isso não pode ser o propósito da nossa vida. Isso precisa ser uma ferramenta para o nosso propósito. Eu tenho saúde para quê? Para fazer de Jesus conhecido. Eu sou próspera para quê? Para fazer de Jesus conhecido. Isso precisa ser maior que qualquer outra coisa. Nós não podemos viver pelos nossos próprios interesses. Sabe? E onde que a gente sonda isso? Onde que a gente localiza o nosso coração? Em oração, amado. É derramando o nosso coração diante do Senhor. Às vezes nós chegamos cheios de pedidos e listas e pessoas que a gente conhece, até da nossa família, que precisam receber essa palavra e ser salvas, ter a vida transformada. Quantas pessoas você não tem na sua família que você pensa, rapaz, eu não posso deixar essa pessoa ir para o inferno assim, não. Quantas pessoas? Sabe, e tudo bem a gente ter os nossos motivos de oração, mas existe um serviço de oração que está no coração de Deus que a gente precisa acessar, a gente precisa chegar lá, a gente precisa ouvir, isso é relacionamento. E o relacionamento a gente precisa escutar, não é só falar o que você quer, o que você deseja, não é uma cartinha para o Papai Noel, entende? A gente precisa ouvir, deixar Ele tratar no nosso coração. O que Ele quer que você ore? Sabe, recentemente eu fui transferida de coordenação no ministério, eu trabalho lá no Centro de Operações em Campina Grande, e agora eu trabalho no Centro de Oração. Mas eu faço parte do Centro de Oração desde que eu me mudei para Campina Grande, quando ele começou em 2017, eu me mudei em 2018. Sabe? E essa visão do Centro de Oração mudou a minha vida. Essa coisa de eu tenho muitas coisas para orar, mas espera aí, deixa eu ver o que meu pai precisa que eu faça agora. Sabe, isso é outra coisa. É igual a história de Maria e Marta, lembra? Tinha muita coisa para fazer, Marta sabia disso, mas Maria identificou o que era mais importante. E a gente precisa saber identificar o que é mais importante. Saber deixar as nossas prioridades para lá e falar, Deus, o que você precisa? Espírito Santo, o que você precisa? O que eu posso fazer agora? Por quem? E você vai ter muitos testemunhos quando você se permitir ficar nesse lugar, de orar em línguas, de se desconectar, de permitir ser guiado pelo Espírito de verdade. Talvez você vai orar por coisas por pessoas que você nunca vai conhecer. Mas será isso que Deus precisava? Meu amigo, não tinha nada melhor para fazer, não. Sabe, o nosso coração precisa estar nesse lugar. A gente precisa se desapegar daquilo que é precioso e fazer como Paulo fez. Sabe, a gente fez uma viagem missionária em 2022 e teve uma oportunidade de ir numa prisão que pode ser a que Paulo estava, mas que se não fosse em Roma, era igual. Queridos, quando a gente entrou lá, eu só sabia chorar, constrangida. Como que uma pessoa que estava naquela situação pôde escrever tudo que ele escreveu, sabe? De verdade, ele não tinha a vida dele por preciosa, de verdade. E lá eu pensei, meu Deus, o que eu estou fazendo? Eu não estou gastando a minha vida para o Evangelho. Não o suficiente. Eu posso fazer mais. Com toda certeza eu posso fazer mais. E eu desejo que hoje a gente saia daqui com uma convicção, sabe? O que aconteceu com Jesus foi real. Ele foi crucificado de verdade. Ele teve dores físicas de verdade. Ele rompeu a sua comunhão com o Pai de verdade. Às vezes a gente lê e parece uma história, um conto. Não é.
É verdade, isso foi real. E se a gente não faz nada com essa mensagem da cruz, a gente está dizendo que tudo o que Jesus fez foi em vão. É pouco demais achar que tudo o que ele sofreu naquela cruz foi para eu e você ter uma vida boa. Para a gente não ir para o inferno. Não. É muito maior que isso. Existem muitas pessoas esperando a gente lá fora. Não é só em outro país, sabe? É quando alguém te pergunta, uma criança quer te vender um doce e você se interessa por ela. Vem cá, quantos anos você tem? Qual é o seu nome? Ah, você estuda? Sim. Você vai para alguma igreja? E começa. E começa. Sabe, às vezes o nosso comportamento pode ser só virar para alguém que está passando uma dificuldade e falar, você precisa ir para a igreja. E a gente esquece que a igreja sou eu e você. Essa parede aqui, esse prédio não vai salvar ninguém, não. Para alguém querer pisar na igreja, ela tem que ver a igreja. Ela tem que ver a igreja, queridos. Eu sou a igreja. Ela precisa olhar para mim e para você e ver o amor que fez Jesus sofrer naquela cruz. Ela precisa olhar para a gente e pensar, cara, essa pessoa ainda não desistiu de mim. Sabe, não importa o que ela fez. Não importa o que ela errou. Não importa se ela está presa. E eu vou te dizer, Deus falou isso para mim primeiro. Porque quem me conhece sabe que eu tenho um senso de justiça muito forte. E uma vez eu fui para Zumbi. Vocês conhecem Zumbi? Logo que eu mudei para Campina, eu fui para lá e a Hannah, que era uma menina que estava na igreja, estava contando sobre a história, sobre crianças que se prostituíam por 25 centavos para ter sustento, para ter o que comer. Sabe? E eu comecei a orar. Isso mexeu tanto comigo, e eu fiquei orando por aquilo por muito tempo, muito tempo. E o Senhor falou para mim, você não vai orar pelos estupradores, não? Eu falei, eu? Eu mesmo não. Peça para outra pessoa, porque eu estava igual o Pedro, faça cair fogo do céu, que eu não quero orar por ninguém. E o Senhor falou, se você não orar, quem vai? Se a minha igreja não orar, quem vai? Sabe, queridos, a gente acredita tanto nas pessoas que a gente tem um rema prisional. Sabe, não importa. Todo mundo é digno e merece uma chance de ser salvo. Não importa. E isso precisa estar muito claro no nosso coração. E a gente só consegue ter essa visão clara quando a gente conhece, de fato, o amor de Deus. O amor do tipo de Deus que a palavra diz que foi derramada no nosso coração. Isso tem um propósito. Porque com o nosso amor humano era impossível fazer isso. Com o nosso coração carnal é impossível você ter misericórdia, você ter empatia. Ainda mais se essa pessoa te feriu. Então, um livro que me ajuda muito, eu quero falar para vocês, é esse aqui, ó. O Teste do Amor, do Rick Renner, e eu vou abrir só um pedacinho para ler para você. Esse livro, ele vai falar sobre o texto de 1 Coríntios 13. E ele vai destrinchar cada característica do amor que é divino, que precisa ser expresso por mim e por você, todos os dias, pouca coisa. E ele fala assim, a palavra benigno vem de uma palavra grega, que eu não vou falar porque eu não sei, que significa ser adaptável ou condescendente às necessidades dos outros. Benigno retrata uma disposição em servir e de mudar para atender às necessidades de outros. Isso é totalmente oposto ao egoísmo e ao egocentrismo. Assim, quando Paulo escreveu que o amor é benigno,
Uma interpretação expandida disso significaria: o amor não exige que os outros sejam como ele. Em vez disso, ele está focado nas necessidades dos outros, que se desdobra para se tornar o que os outros precisam que ele seja. O que as pessoas precisam que a gente seja para elas hoje? Eu estou falando agora de quem está do seu lado, de quem vive com você, de quem trabalha com você, de quem estuda com você, que a gente precisa ser Jesus para todo mundo. Eu amo missões, eu tenho chamado missionário, mas se a gente não é Jesus aqui, a gente não vai ser no campo, não. Então, tem que começar onde a gente está. E a gente tem que alcançar as pessoas. O ID não é só para missionário, não. O ID é para a igreja. E nós somos a igreja do Senhor. Amém? Eu quero pedir para vocês abrirem comigo, por favor, em Mateus 9. Vamos ler aqui, do 36 ao 38, certo? Eu estou lendo na versão revisada. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando pessoas com toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque muitas estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Agora eu vou ler uma outra versão, tá? Que é a versão amplificada. Eu só vou ler do 36 para baixo. Quando viu as multidões, ele foi tomado de compaixão profunda por elas, porque elas estavam confusas, aflitas, angustiadas, abatidas, desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então, disse aos seus discípulos: a colheita é de fato abundante, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, orem ao Senhor da colheita, para que ele force a saída, lance vigorosamente os trabalhadores para a sua seara. Amém, queridos? Esse verbo de mande, envie, aqui, ele é do grego, que diz ekbalo. Esse verbo, ele foi usado em outros lugares na Bíblia, quando Jesus expulsava demônios, quando Jesus expulsou os cambistas do templo. Então, não é uma coisa assim, manda, envia, não. Tem uma intensidade, lança fora. É necessário. Nós estamos vivendo os últimos dias. Você acredita nisso? Você crê? Sabe, queridos? E existe uma necessidade. É como se a gente visse uma pessoa se afogando e pensasse assim: será que ele está se afogando mesmo? Não. Conversando. Imagina aí uma pessoa se afogando, 2 salva-vidas se questionando se ela realmente precisa de ajuda, ao invés de ir lá ajudar. Não é isso que é para ser feito. Não é para a gente se questionar se você tem habilidade, se eu sou bom o suficiente. Não é para agora isso, não. Estamos em tempos emergenciais. Nós precisamos ser lançados fora. Nós precisamos sair das 4 paredes, alcançar as pessoas, fazer Jesus ser conhecido. Sabe, se você fala, mas eu não sei o meu chamado. Não importa. Não importa. Não importa. Isso é independente do seu chamado.
Todos nós fomos chamados. Mas Aline, eu não sei, eu estou meio perdido e não sei o quê. Ou não. Ou você fala, não, mas eu sou chamado para pregar. Sabe, assim, chamado de púlpito. Queridos, isso é... Oh, meu Deus. Sabe, você esperar ter uma oportunidade com o microfone na mão para falar para alguém é muito pequeno. Não é isso que Deus espera de nós, não. Sabe? A gente precisa ter sangue no olho. Sabe? Aquela coisa de... Eu sei que a vida é corrida, eu tenho 2 bebês. 2 crianças pequenas. Eu sei que é. Mas é você entrar no mercado, que às vezes eu tenho a impressão que eu preciso ir no mercado igual Masterchef. Você pega tudo e sai correndo. Né? Mas é você entrar no mercado e falar assim, Espírito Santo, o que eu posso fazer nesse lugar? Quem está precisando de você aqui? Que eu vou ser boca para essa pessoa. Sabe? Ah, Eline, mas eu sou tímida. Então, começa assim, tem um dia abençoado. Começa pequeno e você vai aumentando. Sabe? Porque Deus vai te capacitar a cumprir o papel que Ele destinou para a igreja. E se for perder a timidez, você vai perder. Ah, mas eu não sei falar. Escreve carta. Faz uma carta, entrega na sua vizinhança, no hospital, casa de acolhimento. Gente, ora que você vai ter instrução. Porque tem muita coisa para ser feita. Muita coisa para ser feita. E se você ainda fala, não, mas eu não sei. Então, eu vou te dizer, ora mesmo. Porque o Espírito Santo, ele é estratégico. Sabe, Deus é um Deus de estratégia. Se você olhar para a Arca de Noé, para o tabernáculo, nada foi feito de qualquer jeito. A gente também não precisa viver, nem pregar a palavra de qualquer jeito. Então, você ora, tenha um tempo de comunhão com o Senhor, deseja ouvir dEle, sabe? A gente precisa desejar ouvir a voz dEle. A gente precisa desejar as manifestações do Espírito. A gente precisa desejar ter palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, dons de curar, isso é para nós. Isso vai fazer Jesus ser conhecido. Sabe, não é só a nossa vida boa. Não é só, nossa, essa pessoa tem um casamento bom, ela é bem-sucedida no trabalho. Não é só isso. Tem mais. Mas nós precisamos desejar. Nós precisamos ter comunhão. Nós precisamos estar disponíveis. Sabe, se Deus estivesse preocupado com alguém cheio de habilidades, com alguém cheio de... sem defeitos, Ele não teria mandado Jesus, não, minha gente. Para cá. Porque todo mundo aqui é imperfeito. Todo mundo aqui tem limitações. Mas Ele sabia. Então, isso não pode ser um freio para eu e você alcançar as pessoas lá fora. Sabe? Dá seus pulos. Faz o negócio acontecer. Você faz para tanta coisa. Não é? Quem quer dá um jeito. Então, queira. Queira pregar a palavra, queira ser resposta da oração das pessoas, na farmácia, no mercado, na África, em qualquer lugar, queira, deseje e faça. Sabe? A palavra diz que nós precisamos, eu vou ler de novo aqui, o versículo 38. Porém, Portanto, orem ao Senhor da colheita para que force a saída, que lance vigorosamente os trabalhadores para dentro da sua colheita. Nós precisamos orar. A primeira instrução é essa. Nós precisamos orar e direções vão chegar. Mas a gente precisa querer descobrir essas direções. Não vai cair no seu colo assim do céu. Busca, ora. Amém? Em Marcos 16:15 fala assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Em Mateus 28 fala para a gente ir fazer discípulos nas nações. Você entende que a palavra constantemente está dando orientação do papel da igreja? Que nós precisamos alcançar essas pessoas? Você entende que
Jesus vai voltar, queridos, isso é maravilhoso, sabe? Mas todas as vezes que eu estou no louvor e eu tenho a oportunidade, ou alguma canção, ou começa um mover mesmo no Espírito sobre o retorno de Jesus, sobre o arrebatamento, o que você sente? O que você sente quando fala, Maranata, vem Senhor Jesus? Você tem expectativa de encontrar o Rei? O nosso Rei? O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores? O seu coração se enche de expectativa para esse momento? Glória a Deus. Mas você pensa nas pessoas que vão ficar na tribulação? Você pensa nas pessoas que vão viver um inferno na terra? Muitas vezes porque eu e você não conseguimos olhar para fora. Às vezes a gente não vai conseguir falar com a pessoa. Às vezes é um menino que quer limpar o seu vidro, mas o sinal abriu e você foi embora. Mas você pode orar. Você pode clamar por uma intervenção divina na vida daquela criança. Você pode clamar para ele ser salvo, para os olhos dele serem abertos, para ele encontrar alguém que vai apresentar Jesus para ele de verdade. Sabe? A gente não é uma igreja passiva. A gente precisa ser agressiva, ter intensidade, ter vontade e desejo. Você sabia que quando Jesus foi para Samaria, nem era o caminho que os judeus faziam naquela época. Nem era o caminho que eles faziam. Eles nem se davam bem com os samaritanos. Então os judeus davam a volta pelo Rio Jordão, eles não passavam por Samaria. Mas Jesus foi lá. João fala, é preciso passar por Samaria. Jesus passou, encontrou aquela samaritana no poço, pregou a palavra para ela. E depois a Bíblia diz que, por causa do testemunho dela, pelo que ela disse, os samaritanos foram atrás de Jesus. O que nós estamos falando, não só com a nossa boca, mas com a nossa vida, está despertando nas pessoas a vontade de procurar Jesus ou não? Ou está afastando elas? Eu estou falando para você e estou falando para mim também. Queridos, não tem nada mais importante que alcançar as pessoas, não. Nada pode ser mais importante do que isso, não. Nenhuma rotina, nenhuma pressa. Sabe, a gente precisa ter o coração de Jesus. E olhar para essas pessoas movidos de íntima compaixão e misericórdia. Isso é fácil? Não. Mas quando eu tenho comunhão com Ele, quando eu conheço o coração dEle, Ele coloca o meu coração no lugar certo. Mesmo quando eu acho que não é justo, mesmo quando eu acho que a pessoa não merece, Ele consegue colocar tanto amor em mim, tanta compaixão. Sabe? Se interesse pelas pessoas. Se interesse pelas pessoas que cruzam o seu dia a dia. Ore por elas. Seja ousado. O Espírito Santo está em nós. Ele é o nosso ajudador. Consulta Ele. O que eu falo? Me ajuda. Querido, quando você tem comunhão com o Pai, você fica sensível, sabe? É uma comunicação limpa, sem ruído. Vai ser claro. Mas se você não tem uma vida de oração, você não vai ouvir nada. Eu sinto muito. A gente precisa alinhar o nosso coração, orar, olhar as pessoas com o amor de Deus, para que de fato e de verdade, a gente consiga alcançar o Brasil e as nações com a palavra da fé e o amor. Sabe, se você não sabe direito para que Deus te chamou, pega a visão de onde você está plantado. Alcance as pessoas. Com o quê? Com a palavra da fé e o amor.
Como que eu faço? Busca no Senhor. Leia, estude, mas ore. Às vezes o nosso devocional é só uma leitura. Você lê, medita na palavra, isso é maravilhoso, mas isso não é o pacote completo. Tem coisas que você só vai saber, só vai discernir quando você se derrama diante de Deus. Quando você deseja conhecer o coração dele e as vontades dele para você. Sabe, a gente fala, às vezes, na boca para fora, os planos do Senhor são mais altos. Você sabe quais são os planos? A gente sabe que é mais alto, mas para você conhecer os planos, você tem que ouvir dele. Você precisa ser guiado por ele. Sabe, é um dia você está voltando para casa do trabalho, orando, e às vezes você muda o caminho e você nem sabe por que você foi por ali. Querido, isso pode ser um grande livramento do Senhor para a sua vida. Coisas pequenas que às vezes a gente nem sabe. E a gente desfruta. E seria muito egoísmo da nossa parte viver com isso só para a gente. Sabe, eu tenho muito temor. Muito, Deus sabe. Quanto para mim às vezes é difícil ouvir Maranata. Vem, Senhor Jesus. Ele sabe que eu amo a sua presença, que eu desejo estar com ele. Mas o meu coração, queridos, rapaz, e as pessoas que vão ficar? Ah, mas é bíblico, eu sei. Eu sei que é. Mas eu quero fazer a minha parte. Eu quero andar a segunda, a terceira, quantas milhas precisar. Sabe? Eu não quero ser negligente com aquilo que mudou a minha vida. Não. Não. Eu não posso ter pressa podendo salvar uma pessoa. Podendo ser Jesus para ela. Sabe? Eu não posso estar preocupado com a minha lista de tarefas, lista de coisas que eu tenho que fazer, do trabalho, do mercado, das crianças. Entrar e sair de um lugar sem pensar, sem olhar, sem poder ajudar alguém. Tem pessoas que a gente nunca vai ter oportunidade de falar de Jesus para elas claramente. E você vai ter que fazer isso devagar, né? Por partes. Eu tenho uma grande amiga de muitos anos, uns 20 anos, e ela foi muito machucada por pessoas que eram crentes. Então, ela tinha um coração muito fechado. E ela tinha impressões fortes sobre os evangélicos, sobre como nós nos comportamos. Então, era um assunto que sempre que eu tentava tocar, ela já levantava um muro. E eu fui paciente. Ela é minha amiga até hoje. Sabe? E sempre eu soltava uma sementinha e tal, contava um negócio, né? Falava dos projetos sociais que a igreja tem, coisas que eu sabia que para ela era interessante. E ela é mesmo, sim. Sim. E ela veio visitar a gente em Campina Grande. Ela conheceu a igreja, conheceu o ministério, ela ficou impressionada com as coisas que a gente faz pelas pessoas. Teve o projeto Paz em Meia Guerra, eu falei para ela, ela ficou impactada. Mas ainda assim, era um território meio que eu não tinha tanta liberdade. E eu sabia que se eu fosse incisiva, a porta ia se fechar de vez. Então, fui com calma. E aí ela fez uma viagem com os pais dela. Os pais são católicos e ela fez uma viagem, era
por lugares por onde Jesus passou. E ela falou assim, Jerusalém é muito diferente. Eu falei, eu tenho certeza que deve ser mesmo. Aí ela, eu fiquei impressionada, eu falei, Jesus é real. Aí ela, eu acho que é mesmo. Eu falei, é de verdade. Aí eu comecei a falar para ela da coisa mais absurda do mundo. Né? Eu falei para ela do milênio, da Nova Jerusalém, e umas coisas assim, gente, que nem quem é crente acredita muito. Né? Tem muito crente aí que nem acredita. E para mim, seria algo assim, que naturalmente falando, eu nunca pensaria em ir por esse caminho, mas o Espírito Santo foi me instruindo. Aí eu falei para ela, rapaz, você sabia que a Bíblia fala isso, 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 isso? Ela falou, não. Aí eu falei, pois é. Aí ela, que loucura. Eu falei, não é? Mas vai acontecer. Aí ela, é por isso que aquele lugar é tão diferente. Eu falei, é. Eu nunca fui, não, mas eu tenho certeza que é. Aí ela falou assim, ela ficou, caramba, eu acho que eu estou começando a pensar que Jesus existiu de verdade. Eu falei, existiu. Existiu de verdade. Aí ela falou, me fala mais. Rapaz, eu entrei com os 2 pés na porta, eu só precisava do me fala mais. Ela confessou Jesus. Amém. 20 anos depois, mas graças a Deus. Amém. Aí você me pergunta, ela está congregando em alguma igreja? Ainda não, mas toda oportunidade que eu tenho de falar com ela, eu vou lá, boto a minha sementinha. Sabe, queridos, nós não podemos desistir das pessoas. Eu podia pensar, cara, que coração duro, eu nunca vou conseguir alcançar essa pessoa. Tchau. Não é isso que Deus quer de nós. Sabe? A palavra fala assim, em tudo que nós colocarmos as nossas mãos, nós vamos o quê? Prosperar. Isso é ser bem-sucedido. E não é só para coisas, não é só para trabalho. Entende? Se você deseja alcançar alguém, está difícil, meu querido, em tudo que você colocar a sua mão, você vai ser bem-sucedido. O Espírito Santo vai te instruir e você vai alcançar e essa pessoa vai ter a vida dela transformada. Em quanto tempo? Deus o sabe. Você está fazendo a sua parte para isso acontecer? Isso é o que importa. O tempo não importa. Importa é não desistir. Importa é ser perseverante. Importa saber que a palavra é real. E é como meu marido gosta de falar, é o sangue dando na canela. E você está lá, firme, sem desistir de coisas, sem desistir de objetivos, mas o principal, sem desistir de pessoas. Sem desistir de pessoas. Se tem alguém na sua família, querido, que você já entregou para Deus, pega essa causa de volta. Porque a responsabilidade é sua. Não estou dizendo que, mas você tem que ser eu. Não, mas você precisa não desistir. Né? A palavra diz, um planta, o outro rega, Deus dá o crescimento. A sua parte não importa qual vai ser, importa você não desistir. Não desistir. Ora, persevera, dá bom testemunho com a sua vida. Abençoa a vida dessa pessoa. Seja grato, seja feliz. Isso prega Jesus também. E uma hora, eu oro para que não seja 20 anos depois como eu, mas em uma hora essa porta vai se abrir, querido. Amém. Outro livro que eu queria trazer para vocês, esse aqui, ó. O Mestre está chamando. Gente, esse livro vai mudar a sua perspectiva de oração. De verdade. Então, eu quero te encorajar a fazer essas 2 leituras, a ser persistente e perseverante, e a toda vez que você entrar em algum lugar, você perguntar para o Espírito Santo, o que eu posso fazer aqui? Quem eu posso alcançar nesse lugar? Nem sempre você vai falar de Jesus, não. Mas você pode só falar, oi, você está bem? Bom dia, como é seu nome? E na hora de ir embora, você fala, nossa, obrigada por tudo, bom trabalho, Deus te abençoe.
sutil, mais funcional. Amém? E que, de fato, a gente tenha comunhão com Deus. E que Jesus seja revelado através da nossa vida. Em qualquer lugar que a gente colocar as plantas dos nossos pés. Amém? Agora eu vou passar para o meu digníssimo. Seja abençoado na prática da palavra, querido. Sabe, queridos, eu tinha umas coisas para falar, mas quando eu cheguei aqui, Deus, Ele me deu um direcionamento. Eu queria que você ficasse de pé, queria chamar o louvor aqui. E isso vai encaixar muito com aquilo que a Aline falou. Nós temos, queridos, um chamado. Nós temos, sim, uma missão. Eu fico pensando, imagina se o pastor Bud, dentro de tudo aquilo que ele tinha nos Estados Unidos, mas Deus falou com ele e ele veio para cá, com uma palavra, com um propósito, com aquilo que ele tinha como chamado. Imagina se ele tivesse freado em qualquer dificuldade. Na primeira dificuldade que surgisse, não sabia falar a língua, não sabia como era o Brasil. As pessoas lá no ministério contam que ele veio para cá com um monte de fardo de papel higiênico, porque não sabia como era aqui no Brasil. Então, olha o tanto de dificuldade, um tanto de coisa que poderia ter surgido na cabeça dele, mas ele fez: eu sei aonde eu estou pisando. Eu sei para onde eu estou indo. Não localização geográfica, mas eu sei porque eu estou debaixo de uma obediência. E eu falei com o Bruno, pessoal, a gente vai cantar novamente essa música. E eu quero que você pare para entender a letra dessa música, porque ela fala muito sobre o poder daquilo que Deus coloca no nosso coração. Hoje é uma noite de nós transformarmos aquilo que é sobrenatural de uma forma tão palpável, que vai transformar aquilo que a gente tem como entendimento do que nós vamos fazer, entendimento do para que nós fomos chamados. Eu e você tem um chamado, amém? Você acredita nisso? E esse chamado, ele precisa estar em evidência. Ele precisa estar em movimento. É como água parada. A gente já sabe, rapaz, se a água ficar parada lá, vai chover, vai ficar a pocinha de água lá, e uma hora vai dar mosquito. A gente precisa ser, queridos, como águas, um rio, em movimento, seguindo o curso daquilo que Deus tem como plano, para a minha e para a sua vida. Então, vamos escutar um pouco dessa música e já volto. Eu escuto uma voz em meu
mesma que acalma o mar. Aleluia! Como é bom ouvir tua voz, Senhor. Cantemos. Eu escuto uma voz em meio à tempestade. Eu vejo que Ele vem em minha direção. Reconheço teu olhar, recebo o convite. Ele me chama para andar sobre as águas. Ele te chama para andar sobre a sua palavra. Não tenho medo, a minha fé firmada está, andando sobre o alto mar. O barco ficará para trás, pois sua palavra sustenta os meus pés no mar. A voz que me chama a andar é a mesma que acalma o mar. Sabe, queridos, a voz que te chama, a voz que te tira de lugares para te colocar em outros lugares, é a mesma voz que abre o caminho. É a mesma voz que, para aquela missionária chegar lá naquele lugar, precisou abrir o caminho em uma mata fechada. Eu tenho certeza e plena convicção de que ela foi por causa de um chamado. Ela foi por causa de um propósito, que é alcançar vidas. Eu e você foi chamado para isso, queridos. Nós fomos chamados para essa terra. Nós fomos plantados nessa igreja, nessa cidade, para alcançar vidas. Assim como o nosso ministério tem como visão e missão levar a palavra da fé e libertar o meu povo. E a visão, alcançar o Brasil e as nações com a palavra da fé e o amor. Sabe, queridos, isso precisa estar tão enraizado no nosso coração, que por onde a gente for, a gente vai entender que a palavra que está dentro de nós, ela não é para ficar somente dentro de nós. Ela precisa estar transbordando e através de nós, sendo como canais de bênçãos para alcançar as pessoas lá fora. As pessoas estão pedindo e clamando por essa palavra. As pessoas estão precisando daquilo que a gente vive, queridos. A gente tem uma vida debaixo de uma unção, debaixo de uma graça, fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. E isso é bom e é lícito, fazer as coisas debaixo da vontade do Senhor, mas a gente precisa levar essa palavra lá para fora. A gente precisa cumprir este chamado. Às vezes nós pensamos, mas missionário é só o que vai para fora. Queridos, nossa missão é levar essa palavra por onde a gente está. É levar essa palavra dentro da nossa universidade, dentro do nosso trabalho, da nossa escola, por onde a gente for, na nossa família, queridos. As famílias precisam entender sobre esse amor. As famílias precisam entender sobre a unção que carrega, o poder que carrega essa palavra. E eu tenho certeza que se nós estivermos com esse coração inclinados para fazer a vontade do Pai, não somente a nossa vontade aqui na terra, vidas serão transformadas, vidas serão alcançadas, e esse precisa ser o nosso foco, essa precisa ser a nossa missão. E o que Deus colocou no meu coração para essa noite foi de impor as mãos sobre pessoas que têm esse chamado de alcançar vidas lá fora. Se você tem um chamado no dom de evangelismo, se você tem um chamado missionário para outras nações,
como a Aline falou, nós temos um chamado. A Itália nos espera. Não vai ser agora, mas está lá, esperando. E no momento certo, Deus vai nos enviar para alcançar as pessoas lá. Em 2022, quando a gente foi, tivemos a oportunidade de ministrar em uma igreja que só tinha cerca de 15 italianos nativos, onde a gente pôde falar da palavra de Deus para aquelas pessoas. E sabe, queridos, a palavra funciona. A palavra que mudou a minha vida, mudou a vida da minha família, é a mesma que mudou a sua vida e que vai mudar a vida das pessoas lá fora. O mundo precisa conhecer dessa palavra, queridos. E depende de mim e de você. Depende do nosso coração disponível para fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. E sabe, queridos, no lugar de obediência, queridos, no lugar de obediência existe prosperidade. No lugar de obediência existe suprimento. No lugar de obediência não falta nada. No lugar de obediência nós estamos cobertos, guardados, protegidos, porque nós estamos fazendo a vontade do Pai. Hoje, a gente vê o tamanho do nosso ministério. A gente tem um dia específico para celebrar a vinda dos missionários aqui para o Brasil e tirar essa oferta para alcançar missionários que estão lá fora, fazendo a obra. Existem pessoas que são chamadas para ir, existem pessoas que são chamadas para ficar e interceder. Então, se você tem esse desejo no seu coração, esse desejo de missões forte no seu coração, eu queria que você viesse aqui na frente. Hoje vai ser o dia que você vai... eu vou provocar você com missões. E a partir desse momento, a partir de hoje, lembre, Dia Verde da Vida de Missões 2026. A partir de hoje, o seu chamado será tão evidenciado que você vai viver coisas inesquecíveis. Você vai viver coisas em Deus que você não imaginava que ia viver. Mas Deus, Ele é especialista em realizar o desejo do nosso coração e de fazer as coisas acontecer, para que nós estejamos munidos com todas as armas possíveis para alcançar as pessoas lá fora. Mas depende de mim e de você, de um coração inclinado para fazer isso. E hoje vai ser um marco de um dia diferente, onde a unção vai pegar você. Você vai ser revestido de uma graça sobrenatural. E você vai começar a sonhar, a planejar, a desejar, a interceder, a orar por nações e por povos. E um dia você vai se ver lá, alcançando aquelas pessoas. Mas eu não quero ir para fora. As pessoas daqui, de João Pessoa, estão esperando por você. As pessoas nas comunidades, as pessoas nos mercados, por onde você for, exalando o bom perfume do Senhor. Amém? Em seu nome, o inferno treme. Em seu nome, os corços andam. Em seu nome, os cegos veem. Em seu nome, os mortos vivem. Há poder no seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder no seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder no seu nome, Jesus, pra curar, libertar.
Há poder no seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder no seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder no seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder no seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder no seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder no seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder no seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder no seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder no seu nome, Jesus. Em seu nome, o inferno dele. Em seu nome, os coxos andam, os coxos andam. Em seu nome, os cegos veem, os cegos veem. Em seu nome, os mortos vivem. Há poder no seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder no seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder no seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder no seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder no seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder no seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder no seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder no seu nome, Jesus. Em seu nome, o inferno dele. Em seu nome, os coxos andam. Em seu nome, os cegos veem. Em seu nome, os mortos vivem. De repente, se você não veio aqui na frente, não fique disperso. Eu quero convidar você a ficar intercedendo, orando no Espírito. Amém?
Já já a gente vai encerrar, irmão, mas enquanto estamos aqui debaixo dessa atmosfera, aproveitando aquilo que o Senhor está fazendo nesse ambiente, não fica disperso. Contribui com o ambiente, como pastor, ora no Espírito, gera, intercede. Ah, pastor, não tem um chamado missionário. Irmão, contribui com aquilo que Deus está fazendo. Se o Senhor colocar uma palavra no teu coração para alguém, obedeça isso também. Estamos num culto, irmãos, onde Ele governa, onde Ele é o centro. Fica livre, mas não fica disperso. Deus está fazendo algo nesse lugar. Yeah.
seu nome, os poços andam. Em seu nome, os cegos veem. Em seu nome, os mortos vivem. Há poder no seu nome, Jesus, pra curar. Há poder no seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder no seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder no seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder no seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder no seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder no seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder no seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder no seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder no seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder no seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder no seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder no seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder no seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder no seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder no seu nome, Jesus. Em seu nome, o inferno treme. Em seu nome, os poços andam. Em seu nome, os cegos veem. Em seu nome, os mortos vivem. Há poder no seu nome, pra curar, libertar. Há poder no seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder no seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder no seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder no seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder no seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder no seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder
estará sentado no trono. E ao Cordeiro seja o louvor, seja